Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski. Esse podcast é uma extensão da revista Bioquímica Como Ela É. No episódio de hoje, eu acabei entrando em contato com um outro podcast que chegou para mim aí pelo Instagram também, que eu comecei a gostar e acompanhar os materiais deles, que é o podcast Furta Cor. Então, a gente tem hoje alguns integrantes deles, a Natália, o Lucas e o Christian. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Valeu pelo convite. Deus o livre. Muito obrigada. De nada. Então, vamos. Não sei quem quer começar, mas pode começar introduzindo, então, falando, de repente, o seu curso e depois a gente vai continuando aí. Sim. Quer se introduzir aí, Cris? Pode ser. Bom, meu nome é Christian, eu faço design pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu, na verdade, estou na primeira fase, então eu ainda estou recém começando na graduação, antes das outras faculdades, outras áreas de atuação na minha vida, assim, mas eu acabei voltando para o design, como eu a vida toda sempre gostei disso. Mas hoje, embora não esteja diretamente ligado a algum projeto científico, algo da universidade ainda, eu faço parte do Furta Cor Podcast, né, como você falou, que é esse podcast de divulgação científica que a gente montou aí a partir de junho do ano passado, né, durante esse período de pandemia aí, e a gente tem seguido. Não sei se alguém quer. Não, isso aí, pode continuar, que depois a gente vai aprofundando um pouquinho vai mais. aprofundando. Uhum. Eu posso falar também? Bem, Vai lá. meu nome é Lucas Andrade, né? Eu faço arquitetura na Federal de São João del Rei. Sempre gostei de arquitetura, eu acho que sempre foi meio que o curso que eu queria, assim. Eu entrei em 2016, então estou aí há um tempo. E em 2018, no curso de arquitetura aqui em São João del Rei, no começo do curso eu me envolvi em alguns projetos de extensão, que foram principalmente o Arquitetura Popular e os Saberes da Terra, que o Arquitetura Popular a gente atua com moradias de interesse social, e Saberes da Terra a gente atua com construções com terra. E em 2018, eu fui para a UFSC, na Federal de Santa Catarina, em mobilidade acadêmica. E lá na UFSC eu acabei me conhecendo muita gente de outras áreas da ciência e gostando de outras áreas também, inclusive biologia, bastante. Convivi com biologia, comecei a estudar muito biologia, assim, o que eles me passavam, não, claro, com a profundidade que a galera da biologia estuda. E voltando para a UFSJ, no começo da pandemia, depois de 2 anos lá na UFSC, eu me envolvi nas pesquisas voltadas à sustentabilidade e preservação ambiental na área da arquitetura. Atualmente eu trabalho com construções com terra, analisando estabilizantes possíveis para determinados tipos de técnicas construtivas, e quais tipos de estabilizantes naturais a gente pode usar para essas técnicas, que sejam do tijolo, de adobe, taipa de pilão, e várias técnicas antigas que existem possam ser melhor construídas, melhor impermeabilizadas, melhor estruturadas. E também faço parte do GFIS, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Habitação de Interesse Social. Atualmente a gente está pesquisando, a gente está com 2 linhas de pesquisa. A gente pesquisa a situação das casas num bairro periférico aqui de São João del Rei, que é o bairro Senhor dos Montes, a gente está até para publicar mais um 3º ou 4º artigo sobre o Senhor dos Montes, e a gente está agora fazendo uma pesquisa sobre como que o auxílio emergencial na pandemia mudou a forma auxiliou em diversos tipos de construções e mudou a dinâmica de construção dentro das favelas e em áreas de interesse social, assim. Mas ainda não tem, a gente ainda não publicou, tá para publicar num congresso daqui a alguns meses, vamos ver o que vai rolar, assim. Mas estamos com alguns dados bem interessantes. Bastante coisa já. Bom, meu nome é Natália Gutierrez, né? Todo mundo me conhece por Guti, então se alguém me chamar de Guti, não sei. Não eu. Eu tenho 24 anos e eu acabei de me formar em biologia, então eu sou bióloga. Me formei dia 9 de março agora, faz só 10 dias, mais ou menos.
Eu entrei na faculdade em 2015, lá na UFSC também, que o Lucas fez mobilidade, eu estava lá na UFSC. E desde a primeira semana de aula eu já queria entrar num laboratório, e aí eu fui atrás de um laboratório que eu conheci no ensino médio. E aí desde lá eu desenvolvo uma pesquisa, desenvolvia, né, porque agora eu me formei, mas eu desenvolvi uma pesquisa no laboratório de protozoologia, então trabalhando com tripanossoma. O meu trabalho, ele era com foco no sistema antioxidante, né, na verdade eu trabalhava com biologia molecular, tentando caracterizar uma proteína que provavelmente está no sistema antioxidante. Esse projeto, ele me rendeu 2 prêmios de destaque de iniciação científica durante a graduação. E é interessante que esses 2 prêmios, eles envolvem divulgação científica, né? Então, assim, é graças à divulgação científica, minha vontade de fazer divulgação científica, que eu tive a oportunidade de ganhar esses prêmios e de apresentar meus trabalhos no congresso da SBPC, né? Então, desculpa eu te apresentei... interromper, mas como Claro. que tu conseguiu vincular, por exemplo, essa tua produção científica, essa tua pesquisa, com a divulgação científica para te gerar esse prêmio? Como é que foi esse processo? Assim? Então, no PIBIC, quando a gente está pelo CNPq, todo final de projeto você é obrigado a fazer um relatório. E no final também, além do relatório, você tem que fazer um vídeo. Antigamente não era um vídeo, antigamente você tinha que fazer um banner, mas passou a ser um vídeo. Eu acho que é uma iniciativa do CNPq para realmente incentivar a divulgação científica. E naquela época, assim, eu estava fazendo meu projeto só há 1 ano e eu estava no início da faculdade, eu estava muito empolgada, eu queria muito fazer divulgação científica, e eu pensei, não, então eu vou fazer um vídeo muito massa. Porque eu olhava os vídeos da galera e eu percebia que era a galera mais cumprindo tabela do que, de fato, fazendo alguma coisa interessante, assim. Então eu fui atrás de tentar trazer o meu projeto um pouquinho mais palatável para as pessoas, assim. É muito difícil, porque na faculdade a gente não tem nenhum tipo de disciplina, nenhum incentivo, nada que ensine a gente a fazer divulgação científica, então eu fui como deu, assim, e eu encontrei um programa na internet que fazia umas animaçõezinhas mais ou menos, assim, coloridinha, tentei passar para uma linguagem um pouco mais fácil, e aí eu fiz o vídeo, e aí é selecionado um vídeo por departamento, né, de toda a universidade. E quando esse vídeo ele é selecionado, vai ser selecionado para uma apresentação oral. Então, eu fiz a apresentação oral, e aí todas as pessoas que tiveram o vídeo selecionado fizeram apresentações orais, e aí dessa apresentação oral é selecionado 2 pessoas das grandes áreas, né? Então, o meu era Ciências da Natureza, que ganham um prêmio de destaque e vão para um congresso da SPPC, né? Eu ganhei 2 vezes, mas só fui para a SPPC uma vez, porque começou a pandemia, então eu não teve uma segunda vez. Mas então é isso, assim. E aí eu fiz esse projeto de iniciação científica que acabou saindo meu TCC, que eu apresentei faz pouco tempo, e me formei, e no finalzinho da graduação eu consegui um estágio numa startup aqui de Floripa, que chama Biome Hub, e acabou que eu estou trabalhando nessa empresa agora, depois que eu me formei, trabalhando com diagnóstico de Covid, assim, com biologia molecular ainda. E, enfim, é isso. Uau, muito trigo, gostei já. Bom, então uma pergunta agora mais geral, assim, para vocês. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com ciência e qual foi o primeiro momento que vocês enxergaram essa, sei lá, não dá para chamar de entidade, mas como é que vocês começaram a enxergar isso como uma coisa que vocês gostavam, assim? Vamos fazer a mesma ordem, Cris, Lucas e eu. Assim, pode ser, ficar... Bom, o primeiro contato que eu tive, assim, eu acho que mais expressivo foi no ensino médio. Eu fiz meu ensino médio, boa parte dele, numa escola pública estadual do Rio Grande do Sul. E durante o período que eu estava fazendo o ensino médio lá, existia uma disciplina que estava presente em todos os anos da graduação, que era chamado de seminário integrado. Era uma ideia, eu não sei se ela ainda está ativa hoje no sistema de educação, ou se é um projeto que já foi, mas todos os anos do ensino médio você tinha essa disciplina uma vez na semana,
E se você estava na mesma escola na mesma turma durante os 3 anos, você podia, tipo, ter o mesmo trabalho sobre o mesmo assunto, com o mesmo grupo, ou enfim, e ele tinha todo um sistema ali de orientador, existiam professores orientadores, e aí no final do 3º ano do ensino médio, você apresentava o seu projeto final ao longo desses 3 anos, né, e aí tinha a banca de professores também que avaliava, havia premiação e tudo. Nesse seminário integrado, o que eu tinha produzido era uma pesquisa sobre acúmulo de lixo, onde a gente tinha feito umas pesquisas ali na comunidade local sobre pessoas se elas reciclavam lixo em casa, se elas faziam o descarte correto do lixo, e aí a gente passou algumas instruções para eles, e umas instruções não, né, umas recomendações, e passou um conteúdo ali, e aí acho que 3 semanas depois a gente refez esse questionário. E aí a gente viu que teve uma leve inclinação as pessoas começarem a cuidar mais do seu lixo em casa, sabe? E eu acho que, tipo, de maneira mais expressiva, assim, eu acho que foi esse meu primeiro contato em produzir ciência, né? Irado, tu tem um projeto desse já de arrancada, assim, nem entrou na faculdade, nem entrou em lugar nenhum, assim, tu já tá no colégio, tá fazendo um projeto que já tem impacto social, já tem impacto externo, assim, aquele ambiente ali, tudo bem que ainda pertence à comunidade escolar, né, mas ainda não é restrito só às paredes do colégio. Muito foi uma experiência bem, bem bacana para mim. Eu acho que, pelo menos, ao meu ver, assim, a maioria dos alunos gostavam da proposta, porque como havia um professor orientado ao longo dos anos, era bem livre, sabe? Então os grupos, ou se a pessoa fazia sozinha, ela podia escolher o tema que ela quisesse e o professor ia ajudar a pessoa a como se aprofundar, né? Então tinha gente que gostava de videogame, fazia sobre videogame, tinha gente que falava sobre tecnologia, sobre, sei lá, apocalipse zumbi, qualquer coisa assim, sabe? Era bem legal. E vários trabalhos bem interessantes. Eu sinto às vezes que falta um pouco dessa liberdade para uso assim, das habilidades dos alunos, né? A gente às vezes tem numa BNCC, numa situação assim, tu até tem isso determinado, tu tem isso, tipo, tu tem essa abertura para poder ter durante a aula, né? Mas nem sempre a gente consegue explorar isso, por questão de tempo, por questão de profissionais para não é nem por capacidade, né? Porque tu precisa às vezes de um profissional só para aquilo ali. Então às vezes tu vai ter, sei lá, 3 professores para orientar um projeto que, se tu pegasse e colocasse uma aula normal, tradicional, ele renderia, né? Isso que é meio relativo. Então tu bota ali um professor para dar uma aula para 30, 40 alunos, ele vai dar aquela aula para 30, 40 alunos, e aí tu poderia botar os outros 2 em mais 2 salas com mais 30, 40 alunos. Só que o impacto vai escalonando, né? Até no ensino público, assim, toda a questão de vagas, de número de alunos por turma, isso tudo influencia também, né? Porém, o impacto disso em relação à qualidade, a realmente modificar alguma coisa na forma do aluno, na forma dele ler as situações, ele lidar com as situações, não é o mesmo, né? Então, a gente, talvez, tu diminuindo a quantidade de pessoas, tu diminuindo os alunos dentro de uma sala de aula, tu tem uma qualidade maior e aí, daqui a pouco, tu não tem um reflexo pior no final. Mas, enfim. Uma coisa que a gente discutiu, vai discutir, né? Nesse próximo episódio vai lançar do Furta Cor, sobre ciência, é também a base, né? A questão da educação e como que o ensino aqui no Brasil, principalmente, né? Que é o que a gente... ele é muito conteudista, enquanto que a questão da ciência propriamente, da investigação, da pesquisa, investigação, formulação de hipóteses, tentar fazer teste para tentar comprovar ou não as hipóteses e investigar mesmo, é uma coisa que fica muito por baixo e isso cria uma mentalidade nos alunos de que, primeiro que está tudo já pronto e você só tem que estudar aquilo, você só tem que aprender e decorar aquilo para você ser alguém, assim. Não necessariamente é uma coisa processual, que você pesquisa e entende. Eu acho que essa questão também, assim, muito do objeto, assim, sabe? Como se fosse uma coisa palpável, tu chegar e pegou o negócio, agora me pertence, agora esse conhecimento me pertence, porque o professor botou no quadro, eu peguei, sabe? Isso não existe, sabe?
E que nem essa situação do produto final, essa situação de tu não entender o processo, tu não entender por que o cara pesquisou aquilo ali, por que diabos o cara vai pegar, vai pesquisar uma enzima, por que o cara quer saber com uma enzima, sabe? Ele teve uma motivação com aquilo ali, ele teve por que pesquisar aquilo ali, ele teve por que alguma dúvida, alguma inquietação, alguma situação moveu energia, esforço para ele se dedicar àquela situação, sabe? Então, as pessoas precisam entrar um pouco nesse processo para compreender por que biologia é importante, por que a arquitetura é importante, por que o design é importante, por que todas essas situações, todos os cursos, enfim, todas as matérias são importantes, né? Então, a gente precisa entender por que a pesquisa de base é importante, né? Porque as pessoas não têm a mínima noção do por que a gente faz umas coisas muito específicas e as pessoas não entendem que precisa disso para evoluir, para ter pesquisas que vão curar o câncer, por exemplo. A gente precisa da pesquisa de base, as pessoas não entendem isso, sabe? Fica que a gente tem o estereótipo de balbúrdia na universidade, sabe? Eu tenho isso às vezes, por exemplo, com meus amigos, assim, eu não tenho todos os amigos, né, na faculdade, né, mas tem alguns, assim, que daí às vezes me perguntam, tá, mas por quê? Que nem eu comentei que teve um episódio aqui que foi com uma pessoa que trabalhava com percevejos, e ele primeiro perguntou o que era percevejo, né, tá? Já é a dúvida inicial, mas, tipo, por que trabalhar com esse ser vivo? Por que trabalhar com, sabe? Daí, tipo, tu também explicar, assim, não necessariamente isso precisa ter uma aplicação financeira, mas pode ter, sabe? Ele pode interferir numa plantação de arroz. Então, são várias situações, assim, que tu começa, que são camadas que as pessoas precisam ir entendendo aos poucos. E acho que o problema talvez seja esse aos poucos, né? Porque a gente não vive essa situação uma situação gradativa. É tudo no estalar de dedos, é tudo no mais rápido possível, sabe? Então, é complicado, assim, às vezes. Eu sinto que a gente tem muita dificuldade, principalmente quem não entende isso, de entender realmente o que você está falando, os processos. A gente tem uma mente muito descontínua, que você está falando, assim. O processo para a gente parece muito sem sentido, assim. E o exemplo que eu cito aqui da arquitetura, eu sou da arquitetura, mas eu convivo com a galera do Fitacor, a galera de várias outras áreas da pesquisa, e às vezes eu vou comentar com algum amigo meu da arquitetura, tipo, nossa, cara, tá saindo uma nova pesquisa que eles estão conseguindo entender a estrutura do flagelo bacteriano, que é uma coisa super, quem vai estudar acha incrível, mas a galera fica, mano, pra quê, tá ligado? E eu, não, você não tá entendendo, cara, é uma coisa que, se você entende isso, você pode começar a entender outra coisa, que pode começar a mudar uma perspectiva de alguma coisa nossa, e a gente desformula uma teoria, ou cria outra, sabe? Então vamos fazer um parênteses, por exemplo. Para ti, dentro da arquitetura, qual foi a diferença que tu sentiu, assim, mais forte de uma pré-compreensão? Não sei se tu tem também essa noção, essa distinção, digamos assim, mas tipo uma pré-noção de ciência e uma pós-noção de ciência. Sim. Então, o curso de arquitetura, eu sinto que isso vai acontecer em alguns outros cursos também. Tem muita gente que vai estar lá porque quer virar arquiteto e é isso, sabe? Então, é um curso muito pragmático, prático. A gente faz projetos, né? Esses projetos geram produtos, são as edificações. E aí, muitas vezes as pessoas vão estar trabalhando, às vezes, até em áreas científicas de pesquisa, mas assim, porque aquilo tem uma diferença, porque eu estou fazendo uma diferença. Eu estou estudando tinta de terra porque eu quero pintar as escolas daqui de São João, não porque isso vai fomentar a academia e aí todas as outras pessoas que estão pesquisando tinta de terra vão poder melhorar o método de pesquisa disso. É muito pragmático para muitas pessoas. E tem, claro, as pessoas que vão estar mais envolvidas nessa área da pesquisa e tem essa noção de uma criação comunitária da ciência, de que, tipo, tu vai ser revisado por pares e esses pares vão começar a ter ou não consenso no que tu tá falando, e isso vai criar, tipo, uma ideia que tu tá dando um tijolinho para criar o conhecimento da arquitetura naquela área, não porque eu tenho que fazer esse projeto, assim. E eu sinto que essa visão
científica está presente em não poucas, mas numa quantidade limitada de pessoas da arquitetura, e mais aquelas pessoas que estão fazendo pesquisa, que não são muitas também. Projetos de extensão são muito mais fortes na arquitetura que projetos de pesquisa, por exemplo. Perfeito. Então, podemos voltar para a pergunta inicial. Eu não sei se também já sei que respondeu, mas, enfim, continua. A pergunta inicial era como que eu comecei o meu... Primeiro contato com ciência, o que é. Né? E, cara, o que eu acabei de falar é importante para entender isso, que eu também entrei na produção científica antes de entender como funcionava a ciência propriamente. Eu entrei pelos projetos. O projeto de extensão está ajudando a construir casas para a galera lá do bairro periférico. Eu gosto dessa área, eu quero entrar e quero ajudar. E de dentro lá, a galera está pesquisando. É importante. Até se puder pontuar, por exemplo, o que é um projeto de extensão? Claro. Projeto de extensão é um projeto que visa atuar, fazer com que a faculdade atue na sociedade. Então, é uma projeto universitária para a sociedade, cumprindo assim o papel social da universidade pública, né? E que, ao meu ver, é o papel social da universidade como um todo. E o projeto de pesquisa, ele tem essa alimentação fora da universidade, mas dentro da academia, assim, enquanto o projeto de extensão não necessariamente. E aí, dentro do projeto de extensão, que eu fui começar a ter a oportunidade de me envolver ali numa pesquisa de campo, que ainda é uma coisa mais prática. Só que indo para a UFSC, que eu comecei a entender como funcionava a metodologia científica e a importância dela, assim. E eu já gostava de estudar, gostava de pesquisar, e aí eu entendi a importância do que eu estava fazendo ali. E aí que eu direcionei também os meus esforços para o que eu achava importante, produção científica ali, na área de arquitetura, na área que eu gosto da arquitetura, assim. Meu primeiro contato, eu acho que foi com o GFIS, em 2017, dentro da universidade, mas com produção científica mesmo foi há 2 anos foi há 1 ano com a minha iniciação científica que eu estou fazendo agora. Voltando um pouquinho, o que é o GFIS? O GFIS é o Grupo de Estudos em Pesquisa, Grupos de Estudo e Pesquisa em Habitação de Interesse Social. Aqui da UFSJ. Aliás, sigam lá, a gente tem altas campanhas legais. GFIS@UFSJ, com PH. Isso aí, já tem que divulgar, não tem problema nenhum. Bom, meu primeiro contato com a ciência foi na escola também, privilegiada que nem o Cris. Eu estudei numa escola de elite aqui de Floripa e lá tem laboratório E aí, esses 3 laboratórios, você não faz todos eles ao mesmo tempo, né? Em cada série você faz um. E era incrível, assim. Ele era um laboratório super equipado, os professores super bem preparados. E eles eram laboratórios, assim, nas aulas, os meus professores eram muito bons também, porque eles apresentavam, de fato, que era um método científico. Então, não era simplesmente você ia lá e via as coisas acontecerem, não. Você tinha lá os tubinhos com amido, sem amido, aí você colocava uma cor e ele reagia e outro não, e você tinha que escrever um relatório. Por que aquilo aconteceu? Por que trocou de cor? O que tinha naquele tubo? Enfim. Então, esse foi o meu primeiro contato e eu amava as aulas, assim, de laboratório. Amava. E aí, eu não sabia o que fazer na faculdade, né? E aí a minha psicóloga falou: o que você quer fazer? Onde que você quer trabalhar? Eu falei: eu quero trabalhar em laboratório. Ela falou: então faz biologia, você gosta? Vai lá. E eu entrei pensando, de verdade, eu pensei em fazer biologia porque eu gostava de biologia, simples assim. Eu não sabia o que eu queria ser depois. E aí eu entrei no laboratório mais para me envolver com alguma coisa, assim, na universidade, e acabou que eu me encontrei, assim. Então, esse primeiro contato foi na escola, mas quando eu comecei a entender o que era ciência, o tamanho disso, a importância disso, foi só na faculdade, assim, quando eu estava no laboratório, tinha seminários que a gente discutia artigo, eu via meus colegas defendendo o mestrado, doutorado, TCC, eu via meus colegas da faculdade mesmo fazendo outros projetos, e comecei a me inteirar, assim, mais com as áreas da ciência, só que eu sou aquela cientista clássica mesmo, de jalequinho e pipeta, então eu passei a entender os outros tipos de cientistas, né? Só quando eu estava na faculdade, conheci a ciência da educação, principalmente, porque eu quase me formei em licenciatura,
e enfim, então eu conheci as outras áreas da ciência. Assim. Mas também não é uma situação, não é uma coisa fácil de compreender o que é ciência antes disso, né? A gente também não precisa se cobrar, assim, em relação a isso. Mas o que eu acho engraçado é que, por exemplo, a gente, do colégio, a gente acaba carregando muito mais as situações extra classe, do que propriamente a aula, sabe? Eu entendo que a gente precisa ter uma base também para compreender essas outras atividades, para poder participar, mas talvez fosse possível também a gente estruturar o ensino em cima disso, né? Porque eu também tive uma situação de ter uma atividade extra classe em um laboratório, claro, também estudar num colégio bom e tudo mais, enfim. Mas isso para mim fez total diferença, porque daí na hora de escolher um curso, escolher uma formação, eu sabia melhor o que escolher, assim. Então eu tinha um discernimento um pouco melhor de dizer, não, pô, eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de participar disso. Então sei lá, a gente precisa também abrir um pouco o leque, porque nosso ensino ainda está muito pautado na demanda de vestibular. Então, tipo, Muito. Sim. E às vezes eu me sinto meio frustrado, porque eu faço licenciatura, e eu sinto meio frustrado, às vezes, de, tipo, entrar na licenciatura e ter que ensinar para o vestibular. Eu não quero, nem todo mundo Não faz nem sentido, né? Assim, a gente faz licenciatura, a gente vê que a licenciatura é tão mais do que você só ensinar alguma coisa, que passa a não ter sentido essa educação pro vestibular, assim, né? Até porque nem todos vão fazer, né? Então, tipo, Exatamente. como é que tu vai direcionar o ensino dele para uma coisa que ele não vai fazer? Tem que compreender que cada um vai ter seu direcionamento posterior ali à escola. Mas se tu desenvolve talvez só a noção de o pensar científico, ali a forma de construir o conhecimento, a forma de chegar no saber, eu acho que deu, pronto, acabou, não precisa de mais nada, sabe? Não que isso seja pouco, mas se tu cria esses métodos, só de valorizar a pergunta ali, só de tu conseguir engordar esse ponto de não, pergunta, não entendeu, pergunta e continua, sabe? Então isso vai fazendo a gente chegar em um conhecimento muito maior do que só acertar uma questão no vestibular. Sim, com certeza. E aí que entra também toda a questão dos cientistas da educação, né? Que quem está produzindo ali e se adequando sobre metodologia de ensino, estudando de tudo isso. Eu falo isso não por experiência própria, né? Mas é porque eu moro com dois estudantes também de biologia, que os dois trabalham com educação, né? Os dois fazem pesquisa, estão fazendo seus TCCs, e eu vejo muito isso como é importante também esse lado da produção científica e dos profissionais da educação, né, quem está nas universidades, quem está atuando, enfim, de pensar nessas metodologias de ensino para ser aplicado não só num extracurricular, não só numa coisa assim mais de longo prazo, mas como aplicar isso em metodologias de aula mesmo, né? Acho Lembrando que um desses meninos é o Gabs, ele faz parte do POD, claro, então ele é integrante do POD, a gente tem o cientista da educação lá. Perfeito, então já vamos aproveitar o gancho aí, já vamos introduzir o podcast. Eu não sei se vocês todos já estavam no início da criação do podcast, mas então apresentem assim o podcast, apresentem como foi a criação, como chegaram os novos integrantes, enfim. Bom, o podcast ele surgiu em junho, mais ou menos, do ano passado, mas da mesma maneira que a gente estava conversando antes, né? Surgiu da gente começar o processo de elaboração e montar e pensar. Ele surgiu inicialmente porque a gente estava participando de um concurso de podcast de divulgação científica mesmo, e aí tinha um edital, tinha um prazo, e a gente surgiu com a criação a partir desse. Mas, assim, eu acho que de início, os meninos podem comentar isso depois, o grupo inicial que surgiu, e eu acho que todos os membros atuais, era muito pela questão da proximidade, da amizade, da intimidade, né? Porque eu moro numa república estudantil aqui com eles, e o Lucas já morou aqui quando ele estava aqui em Florianópolis, a Guti, ela vem para cá, ela é nossa amiga, a gente se conhece há muito tempo,
e os outros meninos que também são do pod, eles também, ou já nos conheciam aqui de Florianópolis, ou a gente fez alguma conexão direta, principalmente do Lucas, né, que fez a conexão com os nossos membros lá de Minas. E a gente surgiu com esse intuito, né, desse edital, e aí a gente continuou a partir disso, sabe? A gente estava em pandemia, estava todo mundo fazendo isso como um hobby, mas todo mundo com aquela empolgação de querer produzir, de querer fazer acontecer, e desde do começo da elaboração até a gente, de fato, começar a postar e estar presente, sei lá, nas mídias sociais e estar ativando, foi um longo processo aí, né? Eu até posso estar errado, mas eu acho que esse mesmo edital foi um dos motivadores de um outro pessoal que eu já gravei aqui, que também é de podcast, que é o podcast Macacos Pelados. Então eles, se eu não me engano, também começaram por causa disso. Então eles estruturaram toda a situação também e agora continuaram, né? Foi bem como motivador, assim, mas depois acabou continuando. Mas acho legal isso, assim, o que eu acho mais tri da situação do podcast de vocês é vocês terem cursos totalmente diferentes e mesmo assim ter um interesse em comum, sabe? Que é meio difícil, assim, às vezes tu conseguir reunir então, assim, dessa forma. A galera fala mal de república universitária às vezes, mas olha que uma república universitária pode criar. A gente, porque é basicamente isso que o Cris falou, né? A galera da biologia se conhecia, essa república, um amigo nela, e a gente era melhores amigos lá em Florianópolis, e meu irmão, que chamou a gente para esse edital, junto com um amigo meu e do meu irmão em comum, daqui de São João, que também faz arquitetura, junto comigo. Só que eu tava lá em Florianópolis. Eu acho que... Desculpa interromper, mas acho que é válido a gente apresentar os que não estão aqui, só para não ficar muito perdido. Se você quiser fazer isso, aproveitar o gancho. Meu irmão faz farmácia bioquímica na USP, Leonardo. Vocês vão ver ele aí nos episódios, escutar, né? O Cris aqui, o Cris já apresentou, né? Então, os que estão fora. Gabizeira, Gabriel Henrique, ele também faz biologia. Um dos grandes contatos nossos, super amigo meu, super amigo da Guti, super amigo do Cris. Tem o Pedro, que também faz biologia. Aí temos o João. O João, falta. O João, que faz arquitetura, entrou depois de mim, a gente se conhece desde criança também. E aí essas são as pessoas do podcast. Então a gente tem design... o elo de todo mundo é o Lucas, assim, o Lucas que uniu a galera. Então nós temos o quê? O design, biologia, farmácia e arquitetura, né? E esperamos que no futuro tenhamos mais também. E mais a vantagem frente, também assim. é que dentro das áreas a gente trabalha com coisas diferentes. O Pedro trabalha com agrofloresta, a Guti com microbiologia, né? Biologia molecular, na verdade. Biologia molecular. E o Gabs com ciência da educação, enquanto eu trabalho com construções com terra e a habitação de interesse social, e o João trabalha com patrimônio. Então, são áreas diferentes na mesma área, assim. Isso é bom também. E, por exemplo, vamos do começo. Por que esse nome? Por que Furta Cor? Furta Cor. Tem um vídeo ótimo, tem um ótimo vídeo, todos aí escutando, ouvintes do nosso Instagram, do porquê do nome Furta Cor. Furta Cor Podcast, né? Furta Cor Podcast, segue lá. Furta Cor Podcast. O Furta Cor é um fenômeno óptico, né? Que acontece em algumas superfícies, que quando a luz incide, a superfície, por ser irregular, quando a luz incide, ela cria diversos tipos de cores que mudam de acordo com a perspectiva de quem está ouvindo. Então, a gente fez essa analogia com a ciência, que muitas coisas na ciência, muitas áreas da ciência, elas vão ser analisadas a partir de perspectivas diferentes, dependendo da área que tu olha ela. Então, no nosso primeiro episódio, que é Se Insetos Sentem Dor, a gente foi tentar responder essa pergunta sob diversos pontos de vista, olhando o que é dor, o que são os insetos e toda a bioética em volta de maltrato e sofrimento em animal, sabe? E aí a gente no episódio de cor, a gente olha a partir do ponto de vista da psicologia comportamental, do marketing, a partir do ponto de vista da física,
a parte do ponto de vista da história da cor, assim. Da biologia, né? Da Como biologia. que os outros animais enxergam as cores. O furtacor, o efeito furtacor, né? Só para talvez ilustrar um pouco mais, é aquele efeito que a gente vê nas bolhas de sabão, ou quando a gente pega um CD e olha o verso dele contra a luz, sabe? Aquele efeito colorido que você vê numa poça d'água na chuva, sabe? Aquele efeito, então é justamente toda essa analogia, né? De você, conforme você está olhando de um ângulo diferente, de uma perspectiva diferente, você vai ter resultados diferentes, né? E isso tudo tá interligado com digamos, a interdisciplinaridade que compõe não só os membros do podcast, mas os assuntos que a gente aborda, né? Muito trio a explicação do nome, assim. Não esperava que fosse tudo isso. E até é engraçado que, por exemplo, essa situação de cor, eu vivo propagandeando aqui uma cadeira que eu participei e depois também fui monitor, que ela trabalha essa questão interdisciplinar, assim, e uma das aulas é com cor. E para mim foi também uma coisa assim de, sabe, minha cabeça explodiu assim na aula, mesmo sendo uma situação que tipo trabalhou conceitos da biologia e eu estava aprendendo conceitos da biologia, sendo que não tinha um professor da biologia. Então aquilo para mim também foi meio que um choque, assim, que legal. E foi muito triste. Então eu acho que só tem a somar assim, essa situação de ter várias cabeças assim, pensando de forma diferente, enxergando de forma diferente. Mas a minha dúvida, que a gente mais ou menos já conversou aqui antes de começar a gravar, como é que é alinhar, como é que é fazer um roteiro de um episódio, como é que é vocês, no caso, né? Como é que é vocês compilarem isso em um episódio, compilarem isso em um texto, num roteiro? Então, a primeira coisa mais difícil de tudo é arranjar horário para reunião. Porque, assim, faculdade, cada um no seu canto, sabe? Fazendo faculdades diferentes, universidades diferentes. Então, assim, os horários... Turnos diferentes, estágio... Os horários de todo mundo é muito difícil de achar. Então, geralmente, o que a gente faz é fazer final de semana. Então, pra você ter uma ideia. Mas os nossos roteiros, eles são muito discutidos, né? Primeiro que, como a gente é em 7, a gente nunca faz um episódio com as 7 pessoas, né? Porque senão é muita gente. Então, a gente seleciona pessoas que querem fazer aquele episódio, né? Querem ajudar a fazer aquele episódio, e aí a gente estabelece um tema, e aí a gente cria um roteiro, e aí o roteiro, geralmente, quem constrói o roteiro inteiro é todo mundo junto, né? Então, quem vai estar no episódio... vai estar lá construindo o roteiro, mas quem não está no episódio, tipo assim, falando, essas pessoas estão ajudando a criar o roteiro, né? Tanto para a gente conseguir essa visão interdisciplinar, porque, por exemplo, lá no episódio dos Insetos Sentem Cor, era 3 biólogos, né, falando, tipo, de inseto, mas e aí, sabe? Tipo, as ideias fora disso, elas vêm das outras pessoas que não estão fazendo parte daquele meio, sabe? Então, a gente discute muito, assim, a gente pesquisa bastante sobre o assunto para construir o roteiro, e a gente também pensa em nomes, né, porque a gente chama professores e especialistas das áreas para comentar um pouco sobre o assunto. Então, a gente pensa no conteúdo, no tema, o que a gente quer apresentar, e quem são as pessoas que a gente quer chamar, né, para fazer essa parte. Não sei se os meninos querem complementar alguma coisa. Não, eu só queria dizer que eu amei que você, não sei se você reparou, você falou Insetos Sentem Cor. É uma mistura do primeiro episódio com o terceiro. Insetos Furtacor, é o próximo episódio. Os besouros, pô. Então. Mas e é isso, e é muito bom porque a gente, pelo menos na experiência que a gente teve, a gente muda muito o roteiro depois das entrevistas com os professores, porque os professores ensinam muito pra gente. E às vezes a gente até acha que não vai ensinar tanto, mas o professor chega e quebra a nossa cabeça, abre nossa mente, assim. E aí é uma coisa, pelo menos nos últimos aconteceu isso, só que isso é um trabalho árduo, porque muda muita coisa, mas a gente formula um roteiro, a gente grava algumas coisas, a gente entrevista, e a gente vai gravando outros, assim. Pelo menos foi assim nos últimos, mas a gente tá reformulando, assim, pelo menos para... Eu acho que o legal dessa situação, por exemplo, assim, que nem a Natália estava comentando, tu tem a situação de ter as 3 pessoas da biologia, e aí esse pensamento das 3 pessoas da biologia vai ser reformulado, porque vão ter pessoas de outros cursos colocando dúvidas diferentes em cima dessa linha de raciocínio. Então, tipo,
a gente acaba tendo uma linha realmente, uma coisa bem linear, assim, que tu não tem esse desvio, tu não tem essa dúvida, aquilo para ti às vezes é meio óbvio, mas não é nem óbvio na tua cabeça, nem tu entende, nem compreende aquilo totalmente, sabe? Então daí chega um momento que chega uma dúvida, assim, que faz tu opa, mas peraí, eu não entendo isso, aí tu volta. Então eu acho que essa situação do professor também vem nesse sentido, assim, tu tá indo, tá bem explicado aqui, mas aí daqui a pouco o professor coloca uma lacuna diferente, cara, coloca um outro conhecimento que vai embasar melhor aquela situação. Eu acho muito triste. Eu não sei se vocês colocam a entrevista com o professor. Então, a gente, na verdade, a gente tenta manter o tema mais livre possível, a gente tenta deixar sempre os convidados à vontade, e acaba gerando uma conversa muito legal, porque todo mundo ali, mesmo às vezes alguém que nem vai aparecer no episódio, mas está ali na gravação e está participando, a gente fica, de fato, conversando com o professor e tendo aquele momento muito de aprendizado para a gente, assim, e então a gente acaba deixando livre, só que o que acontece é que essas gravações acabam ficando bem longas, né? Tipo, normalmente a gente grava por 1 hora, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas, por exemplo, a gente não vai colocar a conversa inteira de 1 hora no episódio, sabe? Até porque muitas vezes a gente tá só trocando ideia e a gente não quer cortar o professor ou ter que trocar de assunto, porque pra gente tá sendo bom também, sabe? Sim. Então a gente acaba sintetizando muito, porque também pensa que não só os convidados, mas também tem os integrantes do pod para encaixar suas falas ao longo do episódio, e a gente não quer fazer um episódio de 3 horas, né? Então a gente acaba sintetizando principalmente falas mais de explicação ou de quando a pessoa está falando um relato dela, ou acadêmico, enfim, que seja importante ou relevante para aquele assunto, né? Mas entendo que às vezes deve dar um pesar, assim, de tipo, putz, vou ter que tirar isso aqui, vou ter que deixar de fora. A gente tem o nosso banco ali, porque se a gente precisar, a gente pode chamar o convidado de novo para gravar em outro episódio, outro assunto, a gente já tem ali alguns trechinhos separados, né, porque é muita coisa boa que dá para aproveitar ainda, sabe? Às vezes a gente entrega um episódio e pensa nas falas que, entre aspas, sobraram, né, e pensa que, nossa, vamos chamar ele de novo, já manda um e-mail aí, já marca com ele. Um caso legal dessa mudança de paradigma, assim, foi no episódio 2, que era como ficar em casa afeta sua saúde, né? Tava começando a pandemia nessa época e já tava começando a surgir uns estudos. E a gente chamou a professora da psicologia comportamental, chefe do departamento de psicologia comportamental da USP, peixe grande. Aí para falar sobre como que o ambiente da casa, como que a casa ficar em casa afeta o psicológico. E aí ela reformulou para a gente o conceito de ambiente e de psicológico. E aí a gente foi ver que a gente estava entendendo tudo errado, assim. E aí, tipo, porque a gente tem que ir para outra linha de raciocínio, que tudo muito varia como que é o psicológico e o ambiente. Então, você só fala que as pessoas ficam em casa, não tem como você dar uma conclusão disso, assim. Para uns é bom, para outros é ruim. E foi, tipo, muito mais uma gravação para entender o que era ambiente, entender o que era psicológico, que ilustrava muito mais do que tentar falar os problemas que tem de ficar em casa, assim, ou as qualidades, sabe? Sim, muitas vezes as entrevistas que a gente faz com os professores acaba servindo para a gente reformular algumas coisas do episódio que a gente viu que dá para ir por um caminho mais interessante, ou que o professor apontou alguma coisa importante ali da nossa conversa, do nosso conhecimento, né? Foda, gostei. Eu acho que uma pergunta, às vezes, que até é uma pergunta que eu me faço, mas agora eu vou repassar para vocês, por que podcast? Por que usar essa nova ferramenta, digamos assim, na divulgação científica? Por que usar esse formato? Por que vocês acreditam nesse formato? Bom, posso começar? Quer falar? Posso falar. Eu acho que tem o porquê que a gente faz podcast, tá? E tem o porquê do que a gente vê de vantagem, né? A gente já gostava pelo menos em conversas mais informais, a gente já gostava do formato, e aí a gente, vamos fazer então um podcast. E aí eu acho que hoje a gente, eu não sei vocês, mas a gente tem consciência de que o podcast é um ótimo meio para passar informações que às vezes são mais complexas, mesmo que você sintetize, mesmo que você faça ela ser palatável, elas são informações complexas, você demora um tempo, e pelo menos para a gente analisar várias coisas de diferentes pontos de vista e chegar numa conclusão, ou pelo menos criar algumas perguntas bem basadas, a gente vai demandar tempo
e, tipo, tempo de informações vindo mesmo, que às vezes num texto ficaria muito longo e perderia o sentido. E também porque podcast eu vejo está crescendo, e por estar crescendo, então a gente vai atingir mais pessoas, que é o nosso objetivo, atingir pessoas, né? E eu acho que a gente se sente confortável fazendo isso. Agora passo para a Cris e Gucci falarem suas considerações. Eu acho que o podcast ele nasceu, na verdade, de uma maneira um pouco natural, assim, porque os meninos na Rap, onde o Cris mora e que o Lucas estava fazendo mobilidade, sempre que eu ia lá, juntava todo mundo na sala e começava a tirar uma pira, assim, começava a falar de um monte de coisa, discutir, discussão. Era praticamente o podcast, assim, sabe? E aí eu acho que ele nasceu mais meio que naturalmente, assim, porque daí o Gabi chegou pra mim e falou: a gente tá pensando em fazer um podcast. Eu falei: meu. Primeiro eu não botei fé, tá? Não botei fé. Mas depois pensei: não, vai dar muito certo. E foi meio que natural, assim, sabe? Eu acho que os meninos, eles têm muito esse hábito de ir na casa deles ficar discutindo e tal. E sempre que eu ia lá era a mesma coisa. Então, enfim. Para mim sempre foi muito bom. Eu normalmente, aqui na República, eu sempre brincava com quem não é da biologia, porque ao longo dos anos que a gente mora nessa república, entrou e saiu muita gente da biologia, sabe? E era muito bom que a gente brincava que, eu tô na dúvida sobre alguma coisa que me veio na cabeça sobre biologia. A gente sentava na sala, todo mundo, eu eventualmente largava uma pergunta e eu não falava mais nada. Eu só deixava os 4, 5 biólogos da sala conversando e discutindo até eles chegarem numa conclusão e eu ali só ouvindo. Só largava o que é vida e sentava assim, deixa a bomba rolar. Exato. E é bem, eu sinto que é bem isso também do que a Gucci falou, porque o bom do podcast para tendo esse conteúdo é que a gente, pelo menos nós, né, inicialmente, que somos os integrantes de agora, a gente pretende mais para frente expandir, trazer outras pessoas de outros estados, outras universidades, mas isso é um processo mais para longo prazo, né? Mas atualmente, todo mundo é amigo, todo mundo já se conhecia antes do podcast, então a gente tem uma intimidade. Então, eu sinto que, tipo, dentre todas as possíveis plataformas para fazer divulgação científica, o podcast é o lado do entretenimento de uma conversa descontraída é o que dá para aproveitar mais, sabe? Claro, tem vídeos também, né? Tipo, produzir para YouTube, essas coisas assim, mas o podcast é a plataforma que a gente se viu inicialmente disposto a fazer, né? Por conta do concurso, e hoje a gente tem ainda essa paixão por fazer e pretende continuar fazendo como, digamos, o carro-chefe do Furtacor, mas a gente... pensando nessa questão do alcance, a gente também está expandindo muito para outras plataformas, sabe? Pelo menos planejando para que a gente consiga expandir aos poucos e produzindo mais tipo de conteúdo e alcançando um número maior de pessoas, sabe? Então, tá mais presente nas redes sociais, começar a usar outras redes sociais além do que a gente usa, ou produzir mais conteúdo, mais tipo de conteúdo variado para atingir tipos de pessoas diferentes, porque às vezes eu posso fazer uma publicação que tem bastante texto para explicar um conteúdo interessante que algumas pessoas vão ler. Em outro caso, eu posso fazer, sei lá, um Reels no Instagram, que é eu gravando com o celular e explicando alguma coisa de uma maneira mais dinâmica, mais descontraída, que vai atingir outras pessoas, né? Então, a gente tem muito isso em mente, assim, para por onde seguir com o podcast e com o Furtacor, né? Só dizer também que o formato de podcast, ele é bem conveniente para gente que está em diversos estados, né? Então, é uma das maneiras de fazer divulgação científica que cabe, né? Porque, por exemplo, fazer vídeo pra gente já é mais difícil, né? Do que fazer um podcast, onde a gente consegue, numa chamada de vídeo, gravar alguma coisa. Então, também é um fator que ajuda a gente a querer a manter essa ideia da interdisciplinaridade, diferentes visões, enfim. Eu acho muito legal, porque eu sinto, assim, que nessa situação que vocês colocaram ali tá num lugar que tu deixa a conversa, tu larga uma bomba, larga uma pergunta, deixa a conversa rolar, e eu sinto que a gente acaba podendo reproduzir essa sensação, consegue permitir que outras pessoas de diferentes lugares, pessoas sei lá, pessoas mais diversas possíveis possam estar naquela conversa, entende? Então, tipo, tu consegue trazer uma pessoa que é de um curso diferente, que é de um estado diferente, de um país diferente. Claro, tem a limitação de idioma também, mas mesmo assim, eu acho muito tri essa possibilidade. E acho que também isso foi uma das coisas que me atraiu para começar a ouvir,
e depois a produzir, porque eu comecei a conhecer muita coisa, muita gente diferente, assim, coisas que eu nunca teria contato, e daqui a pouco eu fiquei, tá, mas será que não é possível também fazer isso com a ciência, com as pessoas ali dentro da universidade? Claro, ao mesmo tempo que eu tive o que motivou eu ter essa sensação também foi a situação de a gente estar numa desvalorização fortíssima da ciência, de ter gente que não enxerga o porquê de que achar que, por exemplo, que nem esse comentário de uma república não sai nada bom, que é só vagabundagem, enfim. Então, tu ter as conversas ali dentro não é só uma bobajada, assim, não, sabe? Não é só um falar por falar. Aquilo ali vai desenvolvendo um pensamento crítico em cima de várias coisas, assim. E eu acho muito triste isso, assim, aí tu possibilitar que as pessoas pertençam a essa conversa, que estejam ali sentados, digamos assim, naquela mesa, é muito triste, assim, sabe? É uma das coisas que motiva e que faz continuar produzindo, assim. Apesar da situação da pandemia, enfim, mas que nem tu comentou, dentro de uma chamada de vídeo que nem a gente consegue produzir material, né? E como o conteúdo é muito mais importante dentro desse formato, enfim, não tem, é infinito, não, tipo, episódios são infinitos, não tem uma limitação, tu não tem uma limitação de, sei lá, eu acho que a sensação que eu tenho em cima do podcast é essa falta de limites, assim, mas de uma forma boa, sabe? Com certeza. E eu sinto que o podcast também, você tem uma liberdade o áudio muito maior que você vai ter no vídeo, para às vezes deixar um assunto mais conciso, tu pegar e jogar uma frase na frente, depois voltar, porque às vezes ela ficou trocada, juntar algumas, claro, não modificar uma fala de um professor para fazer ele parecer estar falando outra coisa, mas às vezes conseguir fazer um recorte muito bom. E você estava falando aí de outros países. Deixar mais dinâmico, né? A gente já fez 2 entrevistas com gringos, né? Com pessoas de outros países, e foi muito bom, assim, porque mesmo que a entrevista às vezes tenha sido travada, principalmente da Alexandra, que foi em russo, o resultado... Desculpa te interromper, mas como que vocês fizeram essa entrevista? Como é que vocês prepararam as perguntas antes? Como é que traduziram a resposta? Sei lá. Tu conhece o site SciHub? Sim. A Alexandra Elbaiken é a criadora do site, a gente conseguiu contato com ela e conseguiu uma entrevista com ela, assim. Aí... Tá, só vamos fazer um parênteses, porque, tipo, esse site é um site que é usado dentro assim, da academia de forma geral, que alguns artigos, algumas publicações que são feitas, tu não consegue ter acesso porque tu teria que pagar. Então, daí, para não ter que pagar, tu coloca o link lá e aí tu pirateia aquilo ali. Então, tu populariza, de certa forma, conhecimentos que ficariam trancados. Só fechando parênteses, pode continuar. E complementando, né, o SciHub ele é muito importante para esse movimento do acesso à informação, né? Ele é o grande preponente hoje em dia que está permitindo um acesso em massa a artigos que não estariam disponíveis. São artigos importantíssimos, assim. E a gente tem uma grande consideração por ela, né? E na entrevista, a gente conseguiu uma tradutora russa. A gente já tinha mandado as perguntas para ela, traduzidas, e aí ela já estava meio que familiarizada um pouco com o que ia acontecer ali. Aí foi muito essa, a gente fazia a pergunta, a Helena traduzia, a Alexandra respondia, a Helena falava para a gente o que ela respondeu, assim. Mas a gente deu sorte que a Helena é estudante de biologia na UFSC. Na UFSC, amiga da galera do podcast. Porque se a gente fosse contratar alguém, a gente ia gastar uma grana, assim. Nossa, a gente tava surtando essa época, hein? Mas e a segunda entrevista internacional que a gente fez foi pro Darren, que é um divulgador, criador do Lab Shenanigans, que ele faz vídeos mais descontraídos mesmo, ele trabalha bastante com TikTok, com YouTube, e ele faz vídeos de divulgação científica, se eu não me engano, ele é do Texas, né? É do Texas, da Universidade de Texas. E daí, no caso, a entrevista com ele a gente fez em inglês, né? Não participou todos os membros do podcast, ou participou, agora não me lembro.
mas a gente tava conversando em inglês com ele, assim, né? E aí acho que também foi uma parte meio diferente, assim, pra gente. Mas bem mais fácil, né? Tinha gente mais confortável, menos confortável com o inglês e tudo mais. Muito triste. Cara, o alcance disso é, tipo, maravilhoso, assim. Mas é cena do próximo capítulo, né? Porque essas entrevistas não foram pro ar ainda. A gente está produzindo agora uma série de episódios sobre ciência e divulgação científica e cientistas, enfim, é uma coisa mais geral. Esses materiais, por exemplo, foram que vocês coletaram, digamos assim, é para um episódio? Então, não, a gente vai fazer uma série de episódios, porque é como você falou, né? É infinito. Só que a gente decidiu fazer episódios menores, assim. Então, a gente vai fazer uma série de episódios sobre ciência e divulgação científica, e aí eles vão entrar em alguns episódios dessa série, assim. A gente ainda tem algumas entrevistas já gravadas que estão encaminhadas, mas a gente ainda não postou, né? Essas duas também. Perfeito, tá. E a minha dúvida que fica é como é que vocês chegaram nessas pessoas? Como é que vocês, mandaram a magia do e-mail. Um e-mail resolve tudo, cara. O Leonardo, ele mandou o e-mail para Alexandra quando a gente estava ainda em julho, agosto, que ele mandou um e-mail para ela. Ela respondeu 6 meses depois. Exato, ela respondeu 6 meses depois do e-mail, mas já falando pra gente marcar a entrevista. E o Lab Shenanigans, a gente acompanhava ele nas redes sociais, ele é super acessível com o público dele e tal, o Léo também é fãzaço dele. Os entrevistados internacionais é tudo créditos ao Léo, tá? Ele que corre atrás, ele que se esforça para essas coisas. Não, e aí o Léo é incrível, assim, ele consegue contar, a gente não sabe como é que acontece isso, mas ele consegue uns contatos, e o Lab Shenanigans foi engraçado que ele entrou em contato com ele pelo Instagram. Sim. E mandou tipo assim, eu gosto muito de você, a gente queria fazer uma entrevista e tal. E ele não respondeu. Aí o Léo foi lá e mandou os negócios em caixa alta, tipo, pelo amor de Deus, me responde, não sei o que, não sei o que. E ele respondeu, tá ligado? Tipo, ele respondeu, fez a entrevista, foi mó engraçado. E ele falou na entrevista que gosta dessa galera passiva-agressiva, assim. Se não fosse pela insistência do Léo, a gente não teria gravado com ele, né? Mas isso é fora do comum, assim, tipo, isso é muito tipo, é uma situação que tu ter contato, eu acho legal isso também da estrutura do podcast, a gente também ter, né, nós que estamos produzindo o podcast, também poder ter contato com essas pessoas, tu ter contato com uma pessoa que está criando uma das maiores mecanismos, ferramentas da ciência, sabe? Então, tipo... Que a Elsevier multou ela em 15 milhões, tá ligado? Ela tá foragida em algum lugar do mundo. A gente nem sabe onde que ela foi. Ela nem pôde nos dizer onde que ela tava, sabe? Ela marcou o horário da entrevista com o horário de São Paulo pra não falar qual que era que ela tava. Qual que era a time zone, né? O fuso horário. Pode crer. Nem tinha pensado nisso. Então. Tipo, é uma coisa absurda, porque sabe, é tão importante aquilo, é tão necessário e ao mesmo tempo ela é criminosa por isso, sabe? Tipo... Pois é. É justamente a discussão que a gente vai trazer, né, no nosso episódio. Por que é tão importante isso? Por que ela está sendo procurada? Qual é o certo, qual é o errado, né? Porque, a importância dos movimentos como do acesso aberto, né, da ciência aberta, toda a questão, a gente vai falar também do Aaron Swartz, né, que fez um grande manifesto sobre isso na internet e tudo. E a dicotomia, né, da mesma instituição, assim, a Elsevier tá colocando ela como uma das 100 pessoas mais importantes para a ciência, assim. Eu acho que foi da Nature, no caso. Mas é que a Nature, ela não responde a Elsevier, não, né? Eu não tenho certeza, Não. A Nature, mas a Nature estava junto nesse processo junto com ela. Entendi. Mas então você vê, né? Para suprir as dúvidas, ouçam o episódio. Então. Mas eu entendo, assim, a situação de... É uma forma também das revistas ganharem dinheiro, é uma forma de tu ter toda aquela estrutura, só que ao mesmo tempo tu torna a ciência, digamos, inviável, né? Restrita, né?
restrita a quem tem a condição financeira de bancar aquilo, ou um cientista que tenha a estrutura suficiente, ou que a instituição que ele trabalha, que ele produz, tenha esses recursos para poder bancar esse tipo de acesso e publicação e replicação e publicar para acesso aberto, sabe? Todas essas questões de valores bem altos, né? E o que não faz sentido, e o que não faz sentido é que o pesquisador, ele paga por absolutamente tudo, né? Tipo assim, ele muitas vezes paga pela pesquisa, né? Ele paga para publicar a pesquisa dele e ele paga para ler outras pesquisas, meu Deus, sabe? Mas então tá, então eu acho que a gente pode se encaminhar assim para uma finalização. Eu vou pedir para vocês deixarem as indicações de vocês, assim, pode ser aí revista, livro, enfim, que vocês que quiserem, sei lá, inclusive, obviamente, o podcast de vocês, mas também outras indicações. Eu indico que você leia o Na Bancada, que é um livro, tipo assim, um livro base para quem está fazendo ciência clássica, né, no caso, assim, tipo, em laboratório. É muito importante, bem legal, porque ele ensina, assim, o beabá da ciência, e de fazer ciência, né, no caso, assim, de ser cientista. E um Instagram que chama Pesquisa na Prática, que é uma professora aqui da UFSC que ensina também o beabá de fazer ciência, no sentido de ler artigo, como construir um artigo, como fazer análises, é muito bom, assim. Então, se chama Pesquisa na Prática. Gostei, não conheci as duas, vou procurar. Eu vou recomendar um documentário, ele é meio antigo. Documentário não, um filme documentário, que é o filme chama O Vento Será Tua Esperança. Ele fala sobre um professor lá nos Estados Unidos, o professor Scorpes, que ele foi processado criminalmente por estar ensinando a teoria da evolução e não o criacionismo na escola. E aí, tipo, é legal a gente, mesmo que já fosse um consenso na academia, a teoria da evolução. É interessante a gente ver qual que é o problema, às vezes, as pessoas não entenderem como funciona a metodologia científica, baseada em evidências, e como que isso pode envolver em processos criminais e coisas no Estado, assim. E eu acho que essa é a minha recomendação. Brabo. Nem precisa também, porque vai... Eu poderia recomendar outros podcasts de divulgação científica além do nosso, né, o Furtacor Podcast, inclusive essa é uma das recomendações, obviamente, mas eu particularmente acompanho outros podcasts de divulgação científica também, até porque pelo menos, eu gosto de estudar muito outros podcasts, pensando na nossa própria produção e tudo. O Fronteiras da Ciência, que eu acredito que é da URGS também, né? Eu gosto bastante de ouvir pretendo alguns até episódios. gravar com eles. Eles são mais antigos, assim, já tem já tem uma cancha, que nem a gente diz aqui, tipo, já tem mais tempo de produção, assim. Pretendo gravar com eles, até inclusive o lançamento da revista que eu participo, aqui da Bioquímica Como Ela É, o lançamento dela, uma parte do lançamento foi feito num episódio deles. Então, eu pretendo ainda gravar com eles, mas é muito bom. Fica a indicação aí também. Uhum. Eu gosto também do Naruhodô, que eu acho que a dinâmica dos episódios é bem fluido. E também um em inglês, para quem se interessa, para quem gosta, é o Science Versus, que eu acho ele, nossa, sensacional, cara. É um podcast de divulgação científica, assim, para mim, chave assim, de referência, exato. Perfeito, nada a acrescentar nas indicações aí. Bom, então eu não sei se vocês querem deixar as redes sociais de vocês ou só a rede social do podcast, mas também fica aberto aí para vocês. Uhum. Sigam a gente lá na... Desculpa, Cris, desculpa. Não, mas eu só vou falar o podcast, você continua sigam a gente lá, @Furtacor Podcast, no Instagram. Lá no Instagram a gente tem um Linktree que leva para todas as outras redes sociais, mas a gente está disponível em quase todas as plataformas de streaming, YouTube, SoundCloud e contando. Vai lá, Cris. Uhum. Não, eu só ia comentar que os nossos perfis pessoais, eles estão num post do nosso Instagram também, então se você por acaso quiser entrar em contato com a gente é super acessível, se vocês mandarem mensagem no direct do pod, a gente responde, a gente adora quando a galera interage com a gente, quer conhecer melhor alguma coisa, quer só trocar uma ideia que seja, a gente é super acessível, e que também a gente... Nossa, eu esqueci outra coisa que eu ia falar, desculpa.
Ó, entra em contato com a gente no privado mesmo, porque só tem gente legal e bonito no podcast. É isso aí, é isso aí. E eu vou recomendar também @gfis_UFSJ, que é o projeto de extensão que eu quero que vocês dêem uma ajuda aí na galerinha carente. Perfeito, sempre bom. Boa. Mas acho que a Natália, de repente, pode continuar e qualquer coisa, se o Cris lembrar, daí já volta e fala. Não, eu acho que os meninos falaram tudo, assim, @Flutacor Podcast, nossos pessoais estão lá também, se alguém quiser conversar com qualquer um sobre qualquer coisa, entender um pouco mais sobre o projeto de cada um, sobre a trajetória de cada um, é só seguir lá no Flutacor, e lá no Flutacor tem todos os nossos arrobas, né, podem mandar mensagem, falando por mim, né, podem me mandar mensagem também no privado que eu respondo, não tem problema, mas, enfim, é isso, assim. Recomendo o teu vídeo da Chape pra galerinha. Tem o meu canal no YouTube, que eu nem sei qual é o meu canal, porque eu só postei lá. Mas se vocês pesquisarem Natália Gutierrez, SIC, tem os meus vídeos do PIBIC, se alguém quiser ver. Eu já recebi muito e-mail de gente perguntando qual é o programa que eu uso, então se alguém se interessar em fazer um vídeo do PIBIC, porque eu sei que rola todo ano, pode me mandar mensagem também. Qual que é o programa? Já deixa a indicação já direto. Então, mas se chama Videoscribe, que ele é bem facinho de mexer, é bem suave, tranquilo. A gente está usando agora para esses vídeos que eu comentei antes da gente começar a gravar, os vídeos sobre vacina, pandemia e vírus que a gente fez, aí a gente usou o Videoscribe. É bem bom, assim, é bem... A gente testou antes, assim, para ver, qual que a gente vai... O que a gente vai usar, né? Então, a gente testou alguns e aí depois começou a usar o Videoscribe. Tá sendo bem bom, assim. Vou pedir pro pessoal acesse nossas redes sociais, são todas a Bioquímica Como Ela É. A gente tá, que nem o Flutacor, a gente tá em todas as plataformas de streaming também. Tem o nosso canal no YouTube, que a gente posta lá o vídeo com o áudio, né? Então, tem todo o material lá. E acessem os materiais que a gente posta na revista, que são feitos pelos alunos, uma parte, os alunos das cadeiras que o meu professor dá, e os outros são produzidos por nós, bolsistas lá. Enfim, mas acessem a nossa revista, acessem o nosso podcast, acessem o podcast Flutacor e vão vendo um pouquinho mais de ciência aí. Então, tá? Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer mais coisas junto. Gostei bastante do projeto de vocês. E é isso, só tenho a agradecer, assim. Muito bom ter esse contato, assim, com outros podcasts, pessoas de outras universidades, né, conhecer melhor o projeto de vocês e sempre bom fomentar a ciência, né, afinal, a gente faz divulgação científica para isso, né. Exato. Muito obrigada aí. Não vou comentar porque já falaram tudo. Tchau, tchau. Tchau, até uma próxima. O podcast Eu Cientista é produzido pelo NAPEAD, produção multimídia para a educação da URGS e com a edição de Gustavo Maluf.